Olá pessoal, eu sou o Douglas Santarelli, instrutor da Academia do Ar, e vamos começar mais um vídeo com perguntas e respostas das caixinhas que foram enviadas. Esse vídeo é um oferecimento da Academia do Ar, onde você faz o melhor curso online de comissário de voo, primeiro lugar disparado em aprovações na plataforma Piloto Civil e único do Brasil com garantia de aprovação na prova da ANAC. Para você que já fez o curso, tem também a revisão com a mesma garantia de aprovação e o curso de agente de aeroporto, uma das melhores maneiras de entrar na aviação hoje. Dá uma conferida nos cursos da Academia do Ar e bora pro vídeo. Houve alteração em algo recentemente referente à banca da ANAC? Sim, o que houve foi a mudança, a atualização da antiga portaria 9592 pela atual IS 00003. Então, houve essa, só que essa modificação se refere apenas à banca de piloto de linha aérea e mecânico de manutenção. Para comissário de voo, a alteração que teve foi em relação a 2023 para 2024, onde não há mais a exigência de nenhum curso para você poder fazer a banca de comissários. Tá? Você pode estudar por conta. Por falar nisso, nós oferecemos o melhor curso para comissários, único com garantia de aprovação na prova da ANAC. A partir de quantos anos pode começar o curso de aeromoça? O curso de aeromoça ou comissário de voo, você pode começar na idade que você quiser, lembrando que para fazer a prova da ANAC e atuar na profissão, você tem que ter 18 anos. Então você pode começar com antecedência, não tem problema nenhum. Lembrando que para poder tirar a sua certificação e atuar na profissão, aplicar para as empresas, você vai ter que ter 18 anos. E lembrando, nós temos o melhor curso de comissário do mercado, único com garantia de aprovação. Está encerrando o mês aí de março também em primeiro lugar nos simulados da plataforma Piloto Civil, que é a melhor plataforma de simulados do Brasil. Então vale a pena, além do que nós temos também o curso mais acessível do mercado. Você pode fazer, vai custar aí bem baratinho, com certeza é um melhor investimento. Dizer na entrevista que estou tempo afastada do mercado de trabalho pode me prejudicar? Não, você não precisa falar isso na entrevista, a não ser que te perguntem, existe grande possibilidade deles perguntarem isso para você. Se perguntarem, você vai falar o que você fez nesse período em que você se dedicou, não tem problema nenhum, e você vai explicar por que você está retornando agora ao mercado. Tem muita gente que passa uma fase da vida se dedicando a outras coisas, a vida é assim que funciona, a gente às vezes não tem esse controle, mas nesse momento da sua vida você está se dedicando a voltar para o mercado, sem problema nenhum. Falando isso com toda clareza, que não tem nenhum problema. Para comissário de voo, em questão às unhas, tem que ser grande, média ou pequena? De preferência média ou pequena. Não é recomendado que você tenha a unha do tipo Zé do Caixão, aquela unha enorme. Primeiro que atrapalha no manuseio das coisas que você vai ter que trabalhar. Então não é recomendado você ter unha muito grande para a profissão de comissário de voo, não. Estou no processo Gol Azul, porém coloquei que o inglês é nível básico. Acho que tem possibilidade de avançar? Difícil, porque a Azul, tanto a Gol como a Azul, eles estão pedindo nível intermediário. E se você já colocou que é nível básico, não tem por que a empresa chamar alguém que tenha colocado algo diferente daquilo que ela mesmo exigiu como um item obrigatório. Então acho bem difícil avançar aí no processo se você não preencheu os seus requisitos, né, conforme o que a empresa solicitou. Se a gente não tem um nível indicado para que a empresa está pedindo no processo seletivo, é natural que a gente já espere, né, que não vai ser chamado, né? Então é bem possível sim. A Azul abrirá novas vagas para comissário ainda esse ano? Acredito que não. O banco de talentos dele da Azul tem bastante gente
e eu não acredito que esse ano eles devam abrir um novo banco de talentos. O que pode acontecer é, dentro desse banco de talentos, a Azul chamar mais gente para continuar fazendo o processo seletivo, como é normal, isso vai acontecer. Agora, um novo banco de talentos, eu acredito que só o ano que vem. Agora, dentro desse banco de talentos que está aberto, quem está no banco poderá ser chamado sim esse ano para fazer processos seletivos na Azul, sim. Existe idade correta para a contratação? Tenho 40 anos, nenhum problema você ter 40 anos. Tem que ter pelo menos 18 anos e não tem limite de idade. Não existe uma faixa etária correta para contratação ou que as empresas costumam contratar. O que a gente tem visto nos últimos tempos, aí nos últimos anos, é um movimento grande das empresas contratando pessoas justamente na sua faixa etária ou até mais. Então aproveita a onda aí e mostra o seu valor, manda brasa e boa sorte. O que acontece se cair um raio no avião? Então, na prática não vai acontecer nada, porque o avião ele tem a maneira com que o avião é construído já visando a possibilidade de receber raios, chuva, trovão, enfim. O avião ele tem proteção contra água, de chuva e raios, tá? Então, se cair um raio no avião, pode acontecer um dano local ali onde o raio pegou. Só que a energia elétrica desse raio vai ser dissipada por toda a aeronave, não vai influenciar nos equipamentos e vai ser dissipada na atmosfera. Então na prática não vai acontecer nada além do susto, tá? É verdade que a tripulação tem quartos secretos nos aviões? É verdade. Alguns aviões que fazem voos longos, onde a tripulação vai ter que descansar e entrar uma outra equipe durante o voo, esse pessoal tem um compartimento, entre aspas, secreto ali na aeronave, né? Porque não tem acesso a todos os passageiros, tem uma porta ali com um código de segurança, somente os tripulantes têm acesso a esses locais, normalmente no compartimento superior, em cima ali de onde ficam onde ficam as bagagens, né? Tem ali camas, beliches para o pessoal poder descansar, dormir, né, durante o voo. E aí com isso as equipes vão se revezando. Então é verdade, sim. Por que os aviões voam tão alto? Essa é uma pergunta interessante. Porque quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. Então menos densidade nós temos no ar. E com isso o avião ele consegue atingir mais velocidade, porque o ar ele tem menos densidade, né? Então o avião consegue atingir mais velocidade e ter mais economia no combustível. Então quanto mais alto o avião puder voar, melhor. Lógico que tem limitações. O avião não consegue voar muito grandes altitudes, né? Então fica ali em torno de 40 mil pés, 15 quilômetros no máximo. Já tivemos aviões que voavam aí. O Concorde, por exemplo, um avião de passageiro supersônico, voou a quase em torno de 20 quilômetros. Mas hoje é na faixa dos 15 quilômetros de altitude. Então é por isso que eles voam bem alto. Em uma evacuação de emergência, passageiros com deficiência são os primeiros ou os últimos a sair? Então, normalmente são os últimos. Em uma emergência preparada, por exemplo, onde há tempo de preparar a cabine, realocar os passageiros, esses passageiros eles vão ser colocados mais próximos das saídas. Por quê? Porque à medida que todos os passageiros consigam sair, eles vão e já estão ali próximos, eles vão lá e vão sair, tá? Eles vão sair depois. Por que não antes? Porque se eles saírem antes, com essa dificuldade, com essa deficiência que eles têm, eles podem atrasar os demais. Então eles ficam ali próximos, são colocados próximos das saídas, porém são normalmente os últimos a sair. Qual é a maior altitude que um avião comercial pode voar? Eu respondi essa pergunta um pouquinho antes. Por que eles voam tão alto, né? Mas a maior altitude que eles podem voar, os aviões comerciais, como eu falei, na faixa aí entre 10 e 15 quilômetros, né?
de altitude. Já tivemos aviões, no caso o Concorde, que foi um avião supersônico, que operou aí quase 30 anos, que voava quase em torno de 20 quilômetros de altitude. Mas esse avião não voa mais, desde 2003 ele não voa mais. E os aviões hoje voam na faixa de entre 10 e 15 quilômetros. Os aviões usam 2 pilotos, mas os dois trabalham ou um é reserva do outro? Boa pergunta. Os dois trabalham e um é reserva do outro. Se um tiver algum problema, o outro consegue resolver, consegue pousar a aeronave em segurança sem problema nenhum. Pode ser o piloto ou copiloto, os dois são pilotos. A diferença é que um é o comandante e o outro é o primeiro depois do comandante, né? O primeiro tripulante depois do comandante, primeiro oficial, como nós chamamos. Então, eles trabalham em conjunto, de forma no tempo normal, mas se por acaso acontecer um problema com algum deles, o outro é capaz perfeitamente de resolver tudo ali sozinho. Ok? Então, a resposta são as duas coisas que você perguntou. Qual é o melhor lugar para sentar no avião e evitar turbulência? No meio, próximo da asa, em cima da asa ali, ó. Você ficando no meio, vamos supor que a asa está aqui no meio, ó. Normalmente é a parte que vai balançar menos. A parte da frente vai balançar mais, a parte traseira vai balançar mais e a parte do meio ali balança bem menos. Então, se você quer evitar turbulência, fica no meio, em cima da asa. Se você gosta de turbulência, gosta do chacoalhar da aeronave, aí você vai lá ou lá na frente ou lá atrás. Qual a melhor forma de se posicionar / se preparar para a dinâmica em grupo? A melhor forma de se posicionar é como a gente já havia falado na live, né? Você tem que ter o equilíbrio. Você não pode ser prepotente, arrogante, autoritário e também não pode ser passivo demais ao ponto de não mostrar as suas convicções, aquilo que você acha, a sua participação no processo. Então, para isso aí, você tem que ter um equilíbrio em saber se posicionar e também não sendo autoritário e também não sendo passivo demais. Que roupa minha filha iria se apresentar para uma dinâmica da Latam? Então, gente, independente se a dinâmica for online ou for presencial, é roupa formal de procurar emprego. Então, sapato fechado, meia ou calça, a saia abaixo do joelho, camisa, tailleur ou o blazer, enfim, tem que estar cabelo bem preso, bem certinho. Então tudo, maquiagem suave, né? Tudo dentro dos conformes aí, conforme manda aí a etiqueta na hora de você se apresentar em busca de emprego. Então qualquer situação é desse jeito que você deve se apresentar. Tem curso para passar na seleção das companhias aéreas? Então vamos lá. O nosso curso, a maratona de comissários, envolve a parte técnica, as matérias referentes ao curso de comissário, que as empresas ou fazem prova escrita ou podem cobrar isso durante as dinâmicas conforme está no próprio edital da Latam. Então você vai ter que se preparar com as partes técnicas também. Além disso, nós temos o módulo Headhunter, em parceria com a Horsk Security, que tem uma série de matérias de preparação para raciocínio lógico, fit cultural, SHL, as provas da AON. Então isso tudo vai te ajudar, inclusive em inglês. Tudo isso vai te ajudar na parte de seleções. É um treinamento, não é um curso, mas ajuda bastante. Produzo conteúdo político no TikTok. Isso pode me prejudicar em uma seleção ou após ser contratada? Sim, pode te prejudicar sim. Inclusive a empresa ela tem lá as normas de conduta em relação a mídias sociais. Lógico que você não vai aparecer fazendo conteúdo político, né? Uniformizada com as roupas da empresa. Mas
Isso aí pode ser facilmente plotado e eles podem, digamos assim, por alguma pressão, como eu já vi acontecer, um funcionário, por questões políticas, no caso até de outra empresa, ele foi penalizado pelo seu posicionamento político nas redes sociais e foi demitido. Então, te ajudar não vai, tá? Então, já fica aí a orientação, porque isso pode acontecer sim. O que você começaria a fazer se você tivesse 17 anos e quisesse ser comissário? Então, o primeiro passo é seguir aí os requisitos básicos das empresas aéreas. Quais são? Você tem que ter a prova da ANAC, a aprovação na ANAC, então já começa a fazer o curso e já marca a sua prova já para quando você tiver condições de fazer essa prova, o CMA, o exame médico, já vai atrás de outros documentos como vacinação, febre amarela, a parte de passaporte, dá uma estudada, uma melhorada no inglês. Então tudo isso daí são coisas que você já pode começar a fazer com 16, com 17 anos. Então eu oriento, primeira coisa, começa a fazer o curso e já marca aí a sua prova da ANAC. Estão convocando para a dinâmica da Gol. Dicas para a dinâmica em grupo? Bom, então vamos lá. A Gol realmente está convocando aí, inclusive tem turmas previstas para abertura, né? Turmas de contratação. A dica que a gente sempre dá: dinâmica em grupo é equilíbrio. Você tem que se posicionar com equilíbrio, não pode ser arrogante, prepotente, autoritário. Tem que ter equilíbrio e também não pode ser muito passivo. O que o grupo resolver tá bom, tá resolvido. Querer ser bonzinho demais em uma dinâmica de grupo, você tem que se posicionar firmemente, mas com cortesia, saber abordar ou saber liderar o grupo, saber orientar, falar e se posicionar perante o grupo. Isso é muito importante. O que esperar da etapa presencial da Azul? Feedbacks de quem já fez. Olha, na Azul, em relação aos feedbacks de quem já fez, feedback do pessoal que é selecionador lá, que é avaliador na Azul. Presencialmente na Azul, você precisa estar o tempo todo ligada com aquela postura de quem está muito feliz em estar naquela avaliação. Tem gente que só liga a chavinha do processo seletivo a hora que é chamado, a hora que entra na sala. Não, eles estão te avaliando o tempo todo que você está ali presente nas dependências da Azul. Então muito cuidado, além da parte técnica, do equilíbrio, na parte firme, na sua postura, maneira de sentar, maneira de ficar em pé, não encostar em nada, não ficar se escorando. Isso é muito importante, a sua postura. O que começar a estudar para a seleção 2026? Então, primeira coisa, obter aprovação na ANAC, ter o curso. Quem quiser entrar na Azul, é bom fazer a parte prática do curso, para ter todo o documento que eles exigem. Então, fazer o curso ou se preparar bem na parte técnica, porque logo de início a grande maioria, mais de 75% dos candidatos que se inscrevem já são eliminados na parte técnica, naqueles preenchimentos dos formulários ali das questões logo no início. Então estuda, a gente tem aqui um treinamento para quem não fez o curso de comissário, e também para quem já fez o curso e precisa relembrar as matérias técnicas do curso, tudo atualizadinho, bonitinho. Inclusive a gente dá garantia de aprovação na ANAC, vale muito a pena. E tem o bônus Red Hunter para você estudar para as matérias cognitivas, raciocínio lógico, inglês, etc. Existe um mês ou período que geralmente inicia uma abertura de contratação das companhias? Olha, a Latam normalmente inicia no primeiro trimestre dos anos. Isso já vem acontecendo há alguns anos, tá? Então a Latam já vem estabelecendo aí um padrão. Ela emite aí ela edita um edital, né? Ela divulga esse edital com todos os detalhes do processo seletivo. E a Azul nesse ano também fez aí abriu um banco de talentos no início do ano.
A Gol também abriu nesse ano um processo seletivo também no início do ano, então a gente tem percebido que as empresas estão seguindo aí o exemplo da Latam. Então isso é bom porque o pessoal consegue se planejar, se preparar já para o início do ano que vem. Latam, Azul ou Gol, qual é melhor para se trabalhar em questão de benefícios e salário? O salário, a Latam é que paga melhor. Em relação a benefícios, as três ficam bem parelhas ali, tá? Então, o que acaba pesando mais mesmo é a questão financeira. Benefício, a Azul e a Gol, elas têm um benefício de viagem, se eu não me engano, um pouco melhor do que da Latam, por questões aí de mau uso no passado, era muito aberto, então o pessoal acaba restringindo em função de mau uso, né? Isso ainda não aconteceu da mesma forma na Azul e na Gol, o pessoal meio que aprendeu e o benefício de viagem está um pouco melhor, mas todas oferecem excelentes benefícios aí.